Está com dificuldades para assimilar o conteúdo? Take it easy! A gente desenha para você! Neste vídeo, nós vamos aprender os sinais e sintomas típicos da asma, seus fatores de risco, gatilhos para as crises e como diferenciar a exacerbação leve e moderada da exacerbação grave. Meu nome é Ellen Seidel e eu estou aqui para te ajudar a aprender esse conteúdo de forma mais eficiente e didática. A asma é caracterizada por um processo inflamatório crônico pulmonar, que leva a uma obstrução intermitente e reversível das vias aéreas inferiores, causando sinais e sintomas como dispneia intermitente, tosse de intensidade variável, sibilos, sensação de aperto no peito, despertar noturno e restrição de atividades diárias. A persistência desse processo inflamatório crônico, quando o tratamento não é feito de forma adequada, pode levar ao remodelamento brônquico e à perda irreversível da função pulmonar. E é interessante sabermos que essa inflamação crônica também acontece nos pacientes assintomáticos e, por isso, eles também precisam do tratamento adequado. Na nossa anamnese, precisamos investigar os 3 principais fatores de risco para a asma, que são atopia, predisposição genética e exposição ambiental. Isso quer dizer que se o paciente tem histórico de rinite alérgica e dermatite atópica, ou pelo menos um dos pais asmáticos, ou exposição a alérgenos como ácaros, ele tem mais chances de ter asma. Diferente dos fatores de risco, temos os gatilhos para as crises asmáticas, que são os fatores ambientais que exacerbam a doença. Dentre eles, nós temos as infecções respiratórias, principalmente de via aérea superior, os fármacos, como os beta-bloqueadores e o ácido acetil salicílico, alérgenos como ácaro, pólen, pelo de animais e fungos, mudanças de temperatura, variações hormonais e o exercício físico, que nas crianças pequenas equivale ao excesso de riso e de choro. Voltando aos sintomas típicos da asma, é importante percebermos que eles pioram à noite, por isso os asmáticos geralmente chegam no plantão na madrugada, e também pioram quando há exposição aos gatilhos que conversamos. No exame físico, precisamos saber diferenciar os sibilos da asma dos sibilos por obstrução brônquica focal. Na asma, os sibilos são agudos e difusos, principalmente na expiração. No caso da obstrução por corpo estranho, por exemplo, o início é súbito e os sibilos são persistentes e com localização fixa. Além dos sintomas típicos, nós temos os sintomas de gravidade, que devem ser avaliados quando o paciente chega com a asma exacerbada. Antes de continuarmos, contamos com a sua ajuda para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Aproveita também para deixar o seu like e incentivar o nosso trabalho. Se o paciente chega calmo, se comunica por meio de frases, prefere ficar sentado ao invés de deitado, com frequência respiratória abaixo de 30 incursões respiratórias por minuto, sem uso de musculatura acessória, saturação de oxigênio em ar ambiente entre 90% e 95%, pico de fluxo respiratório maior que 50% do basal e frequência cardíaca entre 100 e 120 batimentos por minuto, nós temos uma asma de leve a moderada. Em contrapartida, se o paciente está agitado ou sonolento, só consegue falar palavras isoladas, senta curvado para frente, a frequência respiratória está acima de 30 incursões respiratórias por minuto, com uso de musculatura acessória, saturação de oxigênio abaixo de 92%, fase respiratória aumentada com pico de fluxo respiratório menor ou igual a 50% do basal e frequência cardíaca acima de 120 batimentos por minuto, nós temos uma asma grave e esse paciente precisa ser encaminhado para a emergência. Mas atenção, nós ainda temos mais um sinal de crise muito grave, que é o tórax silencioso, quando os sibilos desaparecem e os murmúrios vesiculares ficam reduzidos. Para quem não conhece a asma, pode achar que o paciente está melhorando, mas nós que estamos aqui estudando, vamos lembrar que esse é um sinal de broncoespasmo muito grave, que indica ventilação ineficiente. Para esses casos, é indicada a intubação orotraqueal, principalmente nos pacientes com rebaixamento do nível de consciência, em que a ventilação não invasiva não é indicada. Para tornar o seu processo de aprendizado mais ativo, nós preparamos questões sobre essa aula para que você avalie o quanto aprendeu e fixe melhor este conteúdo. E tudo isso de forma gratuita. Na descrição você encontra um link com essas questões e também encontra o nosso Instagram, onde postamos flashcards diariamente que te ajudam a revisar. Agradeço por você ter me acompanhado até aqui. Obrigada e take it easy!